o ponto de partida da minha intervenção é a constatação de que vivemos num planeta urbano. Essa é uma imagem muito conhecida que reflete a intensidade do uso da internet no mundo, né? E espelha, obviamente, o uso da internet espelha a concentração urbana, né, nos diversos continentes, né? Então, acho que é pertinente dizer, cabe dizer assim, que vivemos num planeta, fazemos parte de uma civilização urbana, né? Neste século XXI, pela primeira vez, a população do planeta que mora em cidades ultrapassou a população das áreas rurais, né? Inclusive na América Latina, né? Em meados do século XX, em 1950, a América Latina tinha apenas 42%, para ser mais preciso, da sua população morando em cidades. Já nos anos de 2010, início do século XXI, nós já tínhamos 80% da população. Ela dobrou, né? A proporção da população morando em cidades na América Latina dobrou nesse período tão curto. Se espera que até 2030 essa percentagem continue aumentando até atingir 84%. Né? O crescimento urbano, né, não se dá de maneira homogênea. São as grandes cidades as que deverão continuar concentrando uma boa parte da população na nossa região. Vejam que a previsão para o ano de 2030 é que haverá 49 cidades na América Latina com mais de 1 milhão de habitantes. Em 1950, existiam apenas 7. Dessas 49 cidades que terão mais de 1 milhão de habitantes em 2030, 16 estarão no Brasil. Ou seja, o Brasil concentrará uma proporção importante de cidades de 1 milhão ou mais habitantes. As cidades de 50 a 500 mil habitantes são as que apresentam, desde os anos 90, um crescimento mais rápido. Então, veja, as cidades são merecidamente o foco da atenção de todos aqueles que se preocupam com a qualidade de vida, com a qualidade do meio ambiente, não é? E eu acho que, por isso, não poderíamos ter um tema mais relevante para discutir hoje à tarde aqui nesta comissão. Quando a gente pensa nas cidades e na sua origem, né, histórica, na Europa, na Ásia, né, imediatamente a gente associa o surgimento destes aglomerados à importância dos centros mercantis, né, originalmente. E depois da Revolução Industrial, grandes centros manufatureiros que concentram o emprego, né, ofereciam também a possibilidade de concentrar, na medida que a industrialização avançava, também a oferta de serviços mais sofisticados, de saúde, de educação, serviços financeiros, né? E, efetivamente, esta é a realidade das cidades no mundo, incluindo aquelas da América Latina. Só que as nossas cidades conseguem sobrepor esta realidade a uma outra, né? Esta é a típica cidade industrial, pós-industrial, né? E no nosso caso, esta realidade se superpõe, coincide com uma outra, não tão brilhante, não tão positiva, né? De diversas formas de precariedade, né? Precariedade na habitação, precariedade na segurança, precariedade, de modo geral, na infraestrutura e também de degradação ambiental. Então, nossas cidades têm esta característica de concentrar, ao longo da sua história, não apenas as virtudes, as qualidades boas do nosso desenvolvimento como sociedade, mas também as mazelas. Esta é uma herança que nossas cidades carregam. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o sentido da sustentabilidade das cidades no nosso caso? No caso da América Latina, em geral, no caso do Brasil, mais em particular, né? Como caracterizar, como definir uma cidade sustentável? Como meta, como projeto, como ambição, como alvo das nossas políticas, como alvo das nossas iniciativas públicas e privadas, né?
alguns termos aparecem, né, imediatamente, intuições de que deve ser uma cidade inclusiva, a qualidade de vida e de moradia deve estar garantida, deve ser um espaço não de confronto, mas sim de reconciliação entre o habitante urbano e a natureza, né? Deve ter uma distribuição equitativa, um acesso viável aos serviços essenciais, né? Deve ter um impacto ecológico, uma pegada ecológica baixa, tá? Deve ser uma cidade resistente, por exemplo, a desastres naturais e também, por que não, econômicos. Tá? Todos nós ouvimos daquelas cidades que nascem e morrem com alguma atividade econômica que não se pereniza, não é? Mas também ouvimos falar dos desastres ambientais, né, cada vez mais frequentes. Essa semana, nos jornais do mundo inteiro, o furacão no México, né, ameaçando cidades no litoral mexicano do Pacífico. Enfim, devemos ter cidades inseridas de maneira sustentável na sua região e assim por diante, onde os indivíduos e a comunidade possam prosperar. Mas toda esta imagem idílica, desejável, certamente ambiciosa, né, ela deve ser trazida à nossa realidade contemporânea. Nós não estamos partindo de zero, né? Estamos partindo de menos alguma coisa. Né? Nosso ponto de partida está abaixo de zero. Né? E, portanto, devemos trazer o conceito de cidade sustentável para o contexto de um país emergente, de um país em desenvolvimento, um país que tem uma longa trajetória de evolução urbana, que tem grandes cidades e outras de porte médio e outras pequenas com história. E é em relação a este presente que nós devemos traçar uma trajetória rumo à sustentabilidade. Por que eu faço essa introdução? Porque eu tenho visto, em algumas das discussões sobre cidades sustentáveis, né, algumas aproximações um pouco dicotômicas. Né? As cidades do futuro são cidades desejáveis, são cidades verdes. E eu entendo o sentido dessa colocação, mas eu quero dizer taxativamente, cidades sustentáveis, no nosso caso, são mais do que uma cidade verde. Não nego a importância e a relevância da agenda ambiental, né? Mas devemos perceber que ela está muito atrelada às cidades que amadureceram com uma outra trajetória e que enfrentam hoje os desafios, que em alguma medida nós também temos, mas que nós temos além desses uns outros. Né? Eu não gosto de uma apresentação bastante canônica do problema da abordagem ou da aproximação para uma cidade sustentável que nos coloca com uma agenda marrom a ser desenvolvida em paralelo a uma agenda verde. Entendo a lógica disto. Por quê? Porque a agenda marrom nos lembra de que nós temos problemas de saneamento, de que nós temos problemas de moradia, de que nós temos áreas degradadas, ambiental, econômica e socialmente degradadas que precisam ser recuperadas e que nós temos ainda problemas associados à desigualdade gritante de acesso aos recursos para desenvolver qualquer tipo de vida decente, inclusive urbana. Então, eu entendo a importância dessa agenda, mas eu prefiro, né, assim como entendo a importância da agenda verde. Nosso desafio é conjugar essas duas agendas numa agenda positiva, muito calcada no conceito de desenvolvimento sustentável aprovado pelas Nações Unidas. Uma cidade sustentável é uma cidade que tem sustentabilidade ambiental, sim, como na agenda verde, entre aspas, mas ela precisa ter também sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Este é um primeiro desafio. O segundo desafio que nós temos é o de adequar esta agenda de sustentabilidade nas três dimensões, econômica, social e ambiental, a realidades diferentes. No caso das grandes cidades, das grandes metrópoles, que nós já constituímos, e temos várias, né, nós temos uma agenda de sustentabilidade associada à mitigação dos desastres urbanos que nós já produzimos.
No caso das cidades médias e das cidades pequenas, nós temos uma agenda associada a introduzir a sustentabilidade agora, antes que seja demasiado tarde. Então, vejam, os desafios não são poucos, né? Mas não podemos ter a mesma agenda de sustentabilidade para os macropolos que aparecem retratados nesse mapa, a partir de um estudo que o CGE fez para o Ministério do Planejamento em 2008, né? Estudo da dimensão territorial do planejamento no Brasil, que nos lembra apenas que nós não podemos ter a mesma agenda de sustentabilidade para polos urbanos, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, todos os que aparecem retrasados aí em vermelho, e para os novos polos urbanos, né, Belém, São Luís, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, ou para cidades de porte médio, em todos os estados brasileiros, né? Então, as três dimensões, quando pensamos em sustentabilidade, e percorrer a escala da rede urbana brasileira, tipificando seus problemas, são o melhor ponto de partida que nós podemos ter para pensar, refletir, planejar e executar uma agenda de sustentabilidade na rede urbana brasileira. Nós estamos no CGE, e com isto eu concluo, desenvolvendo um estudo encomendado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que focaliza apenas na dimensão ciência, tecnologia e inovação para a sustentabilidade. De que maneira a ciência, tecnologia e inovação pode nos ajudar a caminhar nessa matriz de três dimensões e de diversas escalas de problemas urbanos, né? O estudo deve ficar pronto no final do ano. Assim que ficar pronto, encaminharemos aqui a comissão e os outros membros do painel, né? Foca em eixos, né, temas interconectados que dão conta dos eixos do estudo: saúde, agricultura, resíduos sólidos, água, segurança, governança, edificações, energia, economia, resiliência, mobilidade, educação. Nós, além de nos propor a atingir determinados objetivos, explicitar os pressupostos com os quais nós imaginamos como avançar nessa agenda, como antecipamos a trajetória, gerar desafios sobre a sustentabilidade, imaginar o futuro, criar conhecimento através da consulta ampla a todos os atores envolvidos, pretendemos estabelecer também alguns critérios para estruturar essa agenda, para priorizar as ações que possam surgir dessa agenda. Como, por exemplo, priorizar aquilo que promove a participação social, aquilo que promove a inclusão social e a cidadania, a reconciliação entre o homem e a natureza, o que é viável economicamente, o que promove o acesso a recursos e serviços, o que promove a redução do impacto ecológico, da pegada ecológica, e o que promove a maior resiliência e segurança para os habitantes das cidades. E com isto eu concluo, senador e outros membros do painel. Muito obrigado.